Oi, babes. Hi, babes. Good morning. Bom dia. Como é que vocês estão hoje? Vamos continuar os nossos estudos em inglês? Então, hoje a gente vai estudar o Present Continuous. O Present Continuous, ele é um tempo verbal que ele vai ser usado para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento da fala, certo? Esse tempo verbal, ele também vai ser usado para situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo, beleza? Como as frases no present continuous, elas vão se referir a situações que acontecem no momento da fala, é comum a gente observar a presença de alguns advérbios de tempo nessas frases. Os principais advérbios de tempo que a gente vai ter no present continuous vão ser, now, agora, at the moment, no momento, e at present, que é no presente, atualmente, certo? Por exemplo, she's talking to her mother now. Ela está falando com a sua mãe agora. Ou she's American, but she's living in Canada at present. Ela é americana, mas ela está vivendo no Canadá no momento, certo? Então, é usado para indicações que acontecem no momento da fala. Na língua portuguesa, o present continuous, ele vai corresponder ao gerúndio, tá certo? E é o caso das terminações ando, endo e indo, que a gente vai ter na hora de traduzir do inglês para o português, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente tiver de formar o present continuous, a gente vai formar da seguinte forma. Então, a gente vai fazer formação do present continuous, tá? A formação do present continuous, ela vai acontecer da seguinte maneira. A gente vai ter o sujeito mais o verbo to be. Vocês lembram do verbo to be? Lembrar am, is e are. Am, is, are. A gente vai ter o verbo principal, que é aquele que vai indicar a ação. E esse verbo principal, ele vai vir, acompanhado do ing, do ing, certo? E a gente vai precisar dessa terminação, tá bom? Fora um complemento da frase. Tem algumas frases onde a gente não vai precisar do complemento, que elas vão ter um sentido completo sem precisar, tá certo? Algumas outras não, a gente vai precisar dessa complementação depois do verbo com ing. Por exemplo, it is raining. A gente tem aqui o quê? O sujeito, it. A gente tem is, que é o verbo to be. Rain, que é o verbo principal da frase, que é o verbo chover, acompanhado do ing. Então, traduzindo, a gente tem está chovendo. Tá bem? É esse o caso. Ah, mas eu quero acrescentar alguma informação. Pode. Está chovendo muito. Aí eu quero dizer it's raining a lot. Está chovendo muito. Certo? Deu para entender? Vamos lá. Essa estrutura aqui, ela vai servir para a forma afirmativa, tá bom? Se a gente for colocar na forma negativa, a gente vai ter que usar o quê? Vamos lá. O sujeito, o verbo to be, novamente, né, nas pessoas de am, is e are,
O not, que agora ele se faz presente. O verbo com o ing e o complemento da frase. Por exemplo, it is not raining. Vocês lembram como é que a gente pode fazer a redução? Pegando o is not, a gente pode transformar em isn't, certo? Agora, se a gente for fazer a forma interrogativa, como é que vai ficar? Na interrogativa, a gente vai ter o verbo to be. Lembra que a gente modifica a posição, a gente muda a posição do verbo to be quando a gente vai fazer a forma interrogativa? Pronto, é esse o caso, tá? A gente vai pegar o verbo to be, o sujeito e o verbo que vai vir acompanhado do ing. Se for o caso de vir complemento, põe o complemento depois, tá bom? E depois disso, como é forma interrogativa, a gente precisa da interrogação. Pegando esse mesmo exemplo aqui, como é que a gente vai ter a forma interrogativa? Vamos lá? Is it raining? Não, mesmo processo. Está chovendo? Forma interrogativa, tá bom? Então, vamos lá. É importante lembrar que a gente também vai poder fazer a forma contraída quando a gente estiver usando o present continuous, tá? Do mesmo jeito que a gente fez quando estudou só o verbo to be. No caso, ó, vamos lá, vou botar na forma negativa e na afirmativa. Então, como é que vai ficar aqui? Vocês lembram? Fica, ó. I'm, your, his, she's, it's, we're e there. Certo? É só colocar o apóstrofo. Lembra que a gente usa o apóstrofo? Aí tira uma vogal, tá bem? Se for na forma negativa. Na forma negativa, a gente vai ter I am not, you are not, he is not, she is not, we are not, they are not. E aí, como é que vai ficar na forma contraída? Vamos lá? Como é que vai ficar? I'm not. Lembra que o I'm ele é o único diferente. A gente não vai poder fazer a redução com o not. Vai fazer da mesma forma que a afirmativa, certo? E repetir o not depois. Tá bom? You aren't. He isn't. She isn't. Eu tirei o it, mas é da mesma forma, tá, gente? We aren't. They aren't. Certo? Forma contraída. Você pode fazer, tá bom? Você pode usar sem problema algum. Agora, o que é que acontece? Lembram? Vocês lembram? Que tem alguns verbos em inglês
que se a gente acrescentar simplesmente o ing, ele vai ficar feio na estética, na estrutura dele. Então, para isso, a gente vai ter umas regrinhas, tá certo? Então, ó, preste atenção. Vamos lá. Vamos lá. A primeira regrinha é a regra geral. E nessa regra geral, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, ó, acrescentar o ing no verbo. No caso de walk, a gente só acrescentou o ing, certo? A segunda regra é para verbos terminados em E. Se o verbo ele termina em E no inglês, na hora que a gente for acrescentar o ing, a gente vai ter que retirar esse E, certo? Então, a gente retira o E, retira essa vogal, para poder acrescentar o ing. Tira o E e acrescenta o ing, como é o caso de dance. No caso de dance, o que é que a gente vai fazer? Dancing. A gente vai tirar a letrinha E, tá bem? E isso vale para todos os verbos que terminarem com a letra E, beleza? A exceção dessa regra aqui é o verbo to be, que vai ficar being, certo? Cuidado, que quando a gente quer dizer assim, eu estou estando, I am being, certo? Não vai poder tirar essa letrinha E. É a única exceção, certo? A terceira regra é para se o verbo terminar em IE. Se o verbo terminar em IE, a gente vai, ó, tirar esse IE, colocar no lugar um Y, certo? E depois acrescentar o ING. Como é o caso do verbo die, morrer. Nesse caso, a gente não pode só tirar o E, como é o caso daqui, desse daqui. A gente tem que tirar o IE por causa do som. A gente troca essas duas letrinhas por uma de som equivalente, que é o caso do Y. No caso, e acrescento o ING, die, certo? I'm dying, eu estou morrendo, tá? Vamos lá. Deu para entender até agora, gente? Em caso de dúvidas, na hora que vocês estiverem assistindo os vídeos ou na hora de fazer as atividades, podem perguntar a tia, falem comigo no privado, tá bom? Vamos lá. Quarta regra. Se o verbo, ele for um verbo monossilábico ou dissílabo, ou seja, ele tiver uma ou duas sílabas no inglês, o que é que vai acontecer com ele? E se ele for terminado em consoante, vogal, consoante, a gente vai duplicar a última consoante para acrescentar o ing. Preste atenção. Se ele for um verbo consoante terminada em consoante, vogal, consoante. Lembrando do CVC, a gente já falou tanto dele. Se ele for um verbo terminado em consoante, vogal, consoante. Mas se ele for de uma ou duas sílabas, o que é que a gente vai fazer com ele? Vamos lá? Novamente. A gente duplica a última consoante e acrescenta o ing, como é o caso
swim. Consoante, vogal, consoante. Você não pode contar de antes, ó. Não pode começar daqui. A contagem ela começa do final. Consoante, vogal e consoante, tá bom? Aí vai ficar, ó. A gente faz essa duplicação, certo? A única exceção é quando a última consoante for o X ou for o W, como é o caso de fix. Exceção. Fix e diz não. Eles terminam em consoante, vogal, consoante. Só que por que eles vão ser exceção? Porque o X final no inglês, ele vai ter som de KS. Então, você tem o som de duas consoantes no final. Aí não segue a regra. No caso, ele fica fixing. Certo? E snow, porque o som aqui é de vogal. O som do W, ele geralmente vai ser som de vogal no final. Então, ele também não pode. Lembrem, o X, ele tem som de KS, tá bom? Vamos lá. E o que é que vai acontecer também? Seguindo essa regrinha, qual vai ser a nossa segunda exceção? Quando o verbo ele for de uma ou duas sílabas, mas a sílaba tônica, se ele for de duas sílabas, quando a sílaba tônica não for a última, como é o caso de open, open. A sílaba tônica, ela é a primeira vogal. Então, nesse caso, a gente também não duplica. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês verem. Open. Tem duas sílabas, tá vendo? Uma, duas. Lembrem que no inglês a gente vai separar sílabas pelas vogais, tá? Da mesma forma que a nossa separação silábica. Então, preste bastante atenção nisso, certo? Open. A gente diz open, a gente diz open. Então, por isso que na hora que a gente for colocar, a gente não duplica. Embora seja consoante, vogal e consoante. Certo? A mesma coisa acontece com visit, com travel, que também vão terminar com consoante, vogal, consoante. Só que a sílaba tônica, ela não é a última, ela é a primeira. Aí ele não duplica também, tá certo? A tarefa de casa de vocês, ela é o seguinte. Na primeira questão, você tinha assim, complete os espaços com easy are. Só o verbo to be, só para vocês lembrarem também, eu já coloquei aqui no quadro, tá? Na segunda questão, é para você colocar só o verbo que vai estar no parênteses com ing, na forma correta, que é seguindo essas regrinhas aqui, certo? Na terceira questão, é a forma negativa. Você vai só colocar o not. Complete com is, am, is or are not, ou o verbo com ing. Então, observe aí o que está sendo pedido para você completar. E na quarta questão, na letrinha D, para você fazer as perguntas. Usar o verbo to be, isso na forma interrogativa, tá? Usa o verbo to be e bota o verbo com ing, tá bom? Gente, estudem. Se for o caso de ter dúvidas, perguntem a mim, tá bom? Lembrem, vocês podem fazer videochamada se precisarem, tá? Tia, eu não tô entendendo aqui, me explica, por favor. E eu tô aqui para ajudar vocês, certo, gente? Então, por favorzinho, tirem suas dúvidas na hora de fazer, tá? Obrigada pelo empenho de vocês, por estarem estudando, mesmo essa distância. Eu sei que tá difícil, mas por hora é o que a gente pode fazer. Continuem os estudos, tirem as dúvidas de vocês. E quando a gente voltar, é pra gente não perder tanto tempo fazendo essas revisões, certo? Claro que a gente vai revisar, viu? Vocês se preparem que a gente vai revisar tudo isso que a gente tá vendo. Mas prestem bastante atenção, certo? Olha, morrendo de saudade de todos vocês. E fiquem com Deus, tá bom? Se cuidem.